Oi pessoal, vamos dar início então à nossa 8ª aula, né, da disciplina de EPI e EPC, onde iremos continuar falando, né, da NR26. Aula passada falamos das cores, né, de sinalizações, falamos sobre cada cor, para que cada cor serve, a utilidade de cada uma, onde é mais utilizada, né, as 8 cores. E hoje vamos falar da sinalização de segurança, certo? Mais enfocado nessa parte de emplacamento, né? Essas rotulagens, certo? E símbolos. Então, iniciando aqui, como vocês podem ver, né? As formas geométricas, né? Sabendo que na segurança do trabalho, cada forminha geométrica dessa tem um significado, certo? O círculo, gente, ele tem um significado de sinais de obrigação e de proibição, certo? Sempre que vê alguma placa com círculo, lembre-se disso, sinal de obrigação e proibição. O losango, gente, sinais de perigo. O retângulo e o quadrado, sinais de emergência e informações adicionais, certo? Formas e cores de sinalização, né? Voltando ainda sobre as cores, né? Porque uma coisa liga a outra, pessoal. Vamos lá. Vermelho. Geralmente se usa o vermelho, se usa os símbolos círculo, quadrado e retângulo, né? Como vocês podem ver aqui, vermelho ligado ao círculo, que significa o quê? Proibição. Vermelho ligado ao retângulo e quadrado, que significa material de combate a incêndio, certo? Bem utilizado, né, nessa questão realmente de combate a incêndio. Amarelo ligado ao quê? Triângulo, que remete o quê? Perigo, certo? Verde, ligado a segurança em situação de emergência. Azul, ligado ao círculo, quadrado e retângulo, que significa o quê? Obrigação e informação. Múltiplos tipos de placas. Então, sinalização de proibição, perigo, obrigação, emergência e incêndio. Ou seja, são diversos tipos de placas, né, gente? De forma feita pela sinalização, né? Feito com sinalizações, no caso, pelas formas geométricas, certo? Que servem para nos remeter a algum enunciado do tipo sinalização para proibição, perigo, obrigação, emergência, incêndio, ou seja, cada forma daquela nos remete a alguma mensagem, certo? E a gente da área de segurança do trabalho deve saber cada um. Sinalização de proibição, gente. São sinais que proíbem um comportamento suscetível de expor uma pessoa a um perigo ou a provocar um perigo, certo? No caso, placas relacionadas à sinalização de proibição. Sinais de proibição, 2 exemplos aqui. Proibição de apagar com água, ou seja, alguns tipos de incêndio, né, pessoal? A gente sabe que se jogar água, aquele incêndio só vai aumentar, né? Porque o correto tem certos tipos de incêndio que é apagado apenas com extintor adequado, né? Muitas vezes extintor de ar comprimido, por exemplo, vários tipos. Outro aí, proibição de fumar, ou seja, essas são as placas, né? Como vocês podem ver, círculo e cor vermelha. Então, que resulta em quê? Sinal de proibição, né? Mais exemplos, água não potável, círculo, cor vermelha. Não tocar, círculo, cor vermelha. Ou seja, sempre que a gente vê, né, essa plaquinha do círculo com a cor vermelha e esse sinal, significa que é algo proibido ou algo que a gente, possa estar gerando algum perigo naquele local, né? Algum acidente a gente possa realizar caso a gente vá contra a indicação, a mensagem que a plaquinha aqui, né, nos mostra. Mais exemplos aqui. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Não lubrifique com a máquina em operação. Tudo repassa uma mensagem, né? Não abra o dispositivo de segurança. Proibido o trânsito de veículos de carga. Agora vamos falar, pessoal, da sinalização de perigo, certo? Os sinais desta categoria visam advertir para uma situação, objeto ou ação susceptível de originar dano ou lesão pessoal ou nas instalações, certo? Vamos lá, sinalizações de perigo, como a gente falou, né? Que pode ser utilizado retângulo, quadrado ou triângulo, né? E nas cores amarelas. Como vocês podem ver, né, essas placas são bastante vistas, né? Aqui um exemplo, obstáculos, locais perigosos.
substâncias corrosivas, substâncias explosivas, né? Mais exemplos, veículos de movimentação de cargas, entre outros, né? Vários exemplos aí para vocês se atentarem, né, e gravar na mente de vocês. Lembrando que cada um nos repassa uma mensagem, né? Agora vamos falar de sinalização de obrigação, certo? Os sinais incluídos nessa categoria visam prescrever um determinado comportamento, ou seja, sinalizações de obrigação nos repassa o quê? Que você tem que fazer alguma coisa ao entrar naquele ambiente, ou você tem que usar, por exemplo, um EPI, como aí tem o exemplo dessa plaquinha, né? Proteção obrigatória dos pés, ou seja, a cor azul, né? Como a gente viu na aula passada, e como vimos hoje, né? Esse sinal de obrigação que é utilizado, né? O círculo. Proteção obrigatória dos pés, ou seja, utilização de EPI, né? Corzinha azul. Proteção individual obrigatória contra quedas, né? Aqui utilização do cinto. Proteção obrigatória do corpo, proteção obrigatória do rosto. Vejam que todos são na cor azul e em círculo, certo? Proteção obrigatória da cabeça, proteção obrigatória dos olhos. E assim vai, né, pessoal? Nos remete à imagem de que a gente tem que fazer alguma coisa para evitar aquele tipo de acidente. Sinalização de emergência. Os sinais incluídos nesta categoria visam indicar, em caso de perigo, saídas de emergência, o caminho para o posto de socorro ou local onde existam dispositivos de salvação, né? Sinalização de emergência, como vocês podem ver, né, na corzinha verde. E quadrado ou retângulo. No caso, ó, sinais de salvamento ou emergência, via, saída de emergência, direção a seguir, que a gente vê bastante em cinema, supermercado, nesses locais, shoppings, né? Sempre tem essas plaquinhas de indicação, né? E sempre é quadrada ou retangular e com essas setas e na cor verde. Ó, lavagem dos olhos, maca, ducha de segurança, via saída de emergência, primeiros socorros, telefone para salvamento e primeiros socorros, ou seja, só placas ligadas, né, à emergência, como vocês podem ver, o a socorro. Sinalização de incêndio. Os sinais inseridos nesta categoria visam indicar, em caso de incêndio, a localização dos equipamentos de combate a incêndio à disposição do utilizador, ou seja, alarme de incêndio, extintor, pó químico. Essas plaquinhas, né, na cor vermelha, podendo ser retangular ou quadrada, visa sempre nos mostrar aonde tem algum dispositivo para combate àquele incêndio, certo? Como vocês podem ver, ó, alarme de incêndio, extintor, pó químico, agulheta de incêndio, escada, né? Extintor, telefone para controle. A cor vermelha, pessoal, já nos remete fogo, né? Automaticamente a gente já está tão acostumado a ver essas placas vermelhas que já nos remete, né? Fogo, incêndio, combate a incêndio, essas coisas. Então é bem fácil de fazer essa alienação. Vamos lá. Sinais de rotulagem, certo? Forma quadrada, cor laranja, pictograma é igual ao sinal de perigo, certo? Como vocês podem ver, plaquinha quadrada, cor laranja, significa o quê? Sinais de rotulagem. Aqui, ó, sinal de rotulagem contra o quê? Corrosivos, explosivos, comburentes, certo? Perigo para o ambiente, tóxico, facilmente inflamável, e daí vai, pessoal. Sinais gestuais. Agora vamos falar, pessoal, dos sinais gestuais, certo? Geralmente quando a gente vem na estrada e tem um trecho da estrada que está sendo reformado, por exemplo, sempre tem dois homenzinhos, né, que fica com a plaquinha ou fazendo esses sinais, né, de avance, pare, né? Todo mundo acho que já passou por essa situação. Vamos lá. Início e término, certo? Como vocês podem ver aqui, ilustração, né? Significado, início, ambos os braços abertos horizontalmente, palmas das mãos voltadas para a frente. Ou seja, tudo significa, pessoal, na segurança do trabalho, cada sinal, cada cor, cada forma tem um estudo, certo? E tudo significa alguma mensagem para a gente entender. Então tem que se atentar a tudo, certo? Fim significa o quê? Mãos juntas ao nível do peito, tá certo? Então, se vocês virem essa situação, alguém com as mãos abertas, em forma horizontalmente, e com as palmas das mãos voltadas para a frente, pessoal, significa o quê? Início. E uma pessoa com a mão junta no nível do peito, fim.
fim das operações no caso. Movimentos verticais, certo? Subir, tá aqui o rapaz com a mão subir, né? Descer, distância vertical, e aqui temos as descrições, certo? Vocês podem estar estudando cada uma, para ficar mais a par de tudo, né? Movimentos horizontais agora, certo? Avançar, recuar, certo? Ilustração. Movimentos horizontais, para a direita, para a esquerda, certo? Movimentos horizontais, distância horizontal, mãos colocadas de modo a indicar a distância pretendida, certo? Perigo, stop, tá vendo, ó? Mão para cima. Tem que se atentar bem porque algumas são bem parecidas, né? Essa de perigo, ó, ambos os braços estendidos para cima, as palmas das mãos voltadas para frente. Tudo significa uma mensagem, certo? Então tem que se atentar aos detalhes, pessoal. Stop, braço direito levantado, palma da mão direita para frente, tá vendo? Agora vamos aos sinais verbais, pessoal. Textos curtos, iniciar ou começar, stop ou parar, fim, subir, descer, avançar, recuar, à direita, à esquerda, perigo, depressa, certo? Sinais sonoros, alarme, fim de expediente, ré, caminhão, incêndio, evacuação, usina nuclear, tá vendo? Tudo tem um sinal, certo, pessoal? Vamos ver aqui então. Por aqui a gente encerra essa parte da NR26, certo? E vamos dar uma olhada aqui então nesse vídeo, certo? Vamos falar um pouco sobre, que fala um pouco sobre a nossa disciplina toda, né, em si, de EPI e EPC, a importância de utilizar os equipamentos de segurança individual, coletiva, né? Essa NR6, como a gente viu, fala da questão das cores, fala da questão da sinalização, dos sons, da sinalização verbal, né, da sinalização sonora, que são os sons, e nos mostra, né, a importância de tudo. Tudo isso é o que? Equipamentos coletivos, né, que de forma coletiva faz com que esteja evitando acidente de trabalho, né, isso, pessoal. E o acidente de trabalho no Brasil é algo muito... É algo que ainda acontece muito, né? É um dos países que mais tem acidente de trabalho, certo? E a maioria dos acidentes de trabalho é diretamente ligada ao quê? A falta do equipamento de proteção, né? Ao trabalhador. A maioria das vezes as empresas disponibilizam esses equipamentos e o profissional simplesmente não faz uso do equipamento. Então vamos dar uma fixada melhor aqui, certo? Esse vídeo, gente, fala de uma história fatal, uma história de uma vítima fatal, certo? Ocorreu um acidente com essa vítima e, infelizmente, ela veio a óbito, certo? Nos mostra mais ainda a importância, né, do nosso trabalho como técnico de segurança de trabalho, nos mostra a grande responsabilidade que vocês terão, né, ao se transformarem realmente como técnicos, ao se formarem, porque tudo, exatamente tudo que venha a acontecer ali no campo, certo? Relacionado à segurança do trabalho, são vocês que irão se responsabilizar, certo? Então, a fiscalização periódica de equipamento, a fiscalização no campo para ver se está todo mundo utilizando os EPIs de forma correta, se as formas coletivas estão instaladas de forma correta, se estão atendendo às necessidades, tudo é voltado para o técnico de segurança do trabalho, certo? Então vamos se atentar, pessoal, não é brincadeira, certo? Acidente de trabalho é algo muito sério, certo? Então vamos se atentar e ter noção, pessoal, da responsabilidade que é ser técnico, certo? Então, só para vocês verem aí. É isso aí. O Brasil é o quarto país no mundo em acidentes de trabalho, com 710 mil casos por ano. Aqui na Bahia, um acidente ocorrido no dia 6 de abril de 2011 tirou a vida de Edinaldo Barros da Silva, de apenas 28 anos. Ele realizava o serviço de alpinismo industrial na fábrica de fertilizantes nitrogenados, mas a corda que o segurava se rompeu, provocando a queda de aproximadamente 70 metros. Os laudos periciais indicaram que o equipamento sofreu desgaste por material corrosivo. Para a dona Zulmira,
A morte do filho poderia ter sido evitada. Eu não acho que foi uma fatalidade. Eu acho que foi uma falta de atenção de quem botou a corda para ele subir. A falta de fiscalização de quem colocou a corda para ele subir. Os acidentes de trabalho se classificam em típico, é todo acidente que ocorre dentro da empresa, durante a execução do trabalho. De trajeto, ocorre no deslocamento casa-trabalho ou vice-versa, ou também no horário de almoço. Atípico é a doença adquirida em razão do trabalho. Quando ocorre um acidente de trabalho, é fundamental que este seja comunicado através da comunicação de acidente de trabalho, a CAT. A responsabilidade inicial é do próprio empregador. Ele tem um prazo até o primeiro dia útil subsequente ao ocorrido para comunicar a Previdência Social. O próprio empregado ele pode emitir a CAT. Ele pode entrar no site da Previdência Social, lá tem um formulário eletrônico, ele pode preencher e encaminhar para a Previdência Social. Mas ele também pode ser pelo próprio sindicato, pode ser emitido também pelo médico que deu o primeiro atendimento a ele. Mas precisa, nesta CAT, de um laudo médico. Caso o empregador não preencha, o trabalhador pode também fazer uma denúncia desta condição aqui na Superintendência Regional do Trabalho, porque daí a Auditoria Fiscal do Trabalho vai lá fazer a análise desse acidente e adotar todas as medidas necessárias e suficientes para esse empregador cumprir a legislação trabalhista e previdenciária. A juíza do trabalho, Léa Ribeiro, também explica como funciona o afastamento após o encaminhamento da CAT. Se esse afastamento for de 15 dias ou até 15 dias, o empregador é quem remunerará o trabalhador por aqueles dias afastados. Se superar 15 dias, o trabalhador poderá ter um afastamento previdenciário. A família entrou na Justiça do Trabalho e em março deste ano teve o pedido de indenização aceito, mas as empresas MS Carvalho e Petrobras recorreram. Dados do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia indicam que o número de processos envolvendo acidentes de trabalho cresceu 273% em 2 anos. Cada trabalhador que sofre um acidente, sobretudo quando ele morre, esse trabalhador ele tem mãe, ele tem pai, ele tem esposo, esposa, ele tem filho, ele faleceu em decorrência de um acidente de trabalho, a família vai carregar aquela dor pelo resto da vida, né? Então é preciso que todo empregador, todo empresário veja o trabalhador como ser humano. E ele merece respeito, ele merece ter saúde, manter a sua sanidade física e mental no trabalho. O trabalho não deve ser um meio de morte, sim um meio de vida. Sustentar a sua família com dignidade. Uma conscientização que é fundamental, porque para quem perdeu um familiar num acidente de trabalho fatal, restam apenas as lembranças e a saudade. Eu entrei no meu quarto, antes de eu dormir, eu converso, chamo por ele, rezo para ele todo dia. Mas é uma falta grande. Então, pessoal, como vocês viram aí, né, a história desse rapaz que morreu com apenas 28 anos de idade, né, início da vida praticamente, pela falta, né, do equipamento de segurança correto, pelo erro lá, nos mostra ainda mais, né, pessoal, a importância que um técnico de segurança no campo tem, né, a grande responsabilidade que a gente tem, né, de estar sempre fazendo essa avaliação, né, periódica para saber se está tudo ok, se estão trabalhando de forma correta e tal. Porque muitas pessoas acham que é besteira, que nunca vai acontecer, só que acaba acontecendo, né? Infelizmente, acaba acontecendo. Então, pessoal, essa foi a nossa 8ª aula, certo? Onde a gente bate a nossa ementa, certo? Da disciplina de EPI e EPC. Essa foi a nossa última aula da disciplina. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelas falhas, pessoal, mas essa é a minha primeira disciplina, certo? Eu tinha dado monitorias na faculdade, no meu período de faculdade. Achava muito legal, mas essa é a minha primeira experiência em sala de aula, certo? E foi de uma forma bem diferente, né? Através de um computador, eu de um lado da tela, vocês do outro. Tentei repassar o máximo que eu pude, certo?
Espero que tenha conseguido repassar alguma coisa para vocês, do pouco que eu sei. E é isso, pessoal. Eu estarei sempre por aqui, certo? Precisarem de ajuda, de qualquer coisa, de tirar uma dúvida. Não tenham vergonha nem medo de vir falar. Pode vir falar, estarei aqui sempre às ordens de cada um de vocês, certo? Espero que a gente tenha a oportunidade de nos conhecermos melhor, né? Presencialmente. E que se Deus quiser, virão outras disciplinas também, certo? Fiquem todos com Deus, pessoal. E até mais. Valeu.